E aí, fera, tudo bom? Vamos resolver exercícios de termometria? Vamos lá? Vamos para a nossa telinha, porque temos 4 exercícios especiais para você focar um pouco mais essa ideia que envolve termometria, tá joia? Então vamos embora. Primeira questão. Deixa eu minimizar aqui, porque a gente vai precisar. Pedrinho apresentava os sintomas característicos da gripe causada pelo vírus H1N1. Tosse, dor de garganta, dor nas articulações e suspeita de febre. Para saber a temperatura corporal do filho, sua mãe pegou um termômetro digital. Entretanto, a pilha do termômetro tinha se esgotado. Como segunda alternativa, resolveu usar o termômetro de mercúrio. Porém, constatou que a escala do termômetro tinha se apagado com o tempo, sobrando apenas a temperatura mínima da escala, 35 graus Celsius, e a temperatura máxima de 42 graus Celsius. Lembrou-se, então, de suas aulas de termometria do ensino médio. Primeiramente, ela mediu a distância entre as temperaturas mínima e máxima e observou uma altura. Deixa eu selecionar aqui um lapisinho, uma corzinha legal pra gente. Tá ótimo. O vermelho tá legal. E observou uma altura de... Opa, vamos voltar. Observou uma altura de 10 centímetros, tá? Ela observa aqui... Deixa eu voltar aqui, botar a telinha. Observou uma altura aqui de 10 centímetros entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Em seguida, colocou o termômetro embaixo do braço do filho, esperou o equilíbrio térmico e com a régua mediu a altura da coluna de mercúrio a partir da temperatura de 35 graus e encontrou a altura de 5 centímetros. Eu acho que já cabe uma figurinha. Como seria essa figura? Você tem aqui o seu termômetro. E eu vou colocar aqui uma escala de altura. E vamos relacionar da seguinte forma. Presta atenção. Ela tinha a marcação da temperatura mínima, 35 graus, e da temperatura máxima, que era 42 graus a marcação lá. Tá? Quando ela mediu, ela conseguiu ver que essa escala toda aqui era equivalente a 10 centímetros do termômetro dela. Enquanto que a temperatura que o filho estava era equivalente a 5 centímetros. A temperatura que o filho dela estava era equivalente a 5 centímetros. Bom, numa análise prévia, a gente já consegue perceber que essa temperatura tem que estar na metade aqui. Como eu tenho aqui uma variação de 7 graus Celsius, tá? De 35 até 42, aqui eu tenho 3,5 graus Celsius. Então, a temperatura aqui é de 38,5 graus Celsius. É a temperatura que o filho dela está. Porque equivale aos 5 centímetros, que está na metade dos 10 centímetros. Então, a gente tem que estar na metade dos 7 graus Celsius, dá 3,5. Então, dá 38,5 graus Celsius. Mais uma informação surge aqui, de que uma variação... Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Uma variação de 7 graus Celsius na escala de altura equivale a uma variação de 10 centímetros. Você poderia ter também feito dessa forma. 7 graus Celsius equivale a 10 centímetros. 5 centímetros equivale a quanto? X, você ia ver que ia dar 3,5 graus Celsius.
De posse dessa informação, a gente já pode marcar a nossa alternativa. Vamos a ela. Pedrinho estava com febre, pois sua temperatura era de 38,5 graus Celsius. Perfeito, letra A logo. Vamos ver se tem mais alguma alternativa interessante. Pedrinho não estava com febre, pois sua temperatura era de 36,5, não, era de 38,5. Uma variação de 0,7 graus Celsius corresponde a um deslocamento de 0,1 centímetros, não. De 0,7 graus Celsius é 1/10 de 7 graus, então vai ter que ser 1/10 de 10 centímetros, consequentemente deveria ser 1 centímetro e não 0,1. Então tá falso também. Se a altura da coluna de Mercúrio fosse 2 centímetros, a temperatura correspondente seria de 34 graus Celsius. Impossível, não iria reduzir essa temperatura. Tá? Se eu aumentasse em 2 centímetros, eu estaria com 1/5 dos 10 centímetros, então eu iria pegar 1/5 de 7 graus Celsius, aumentar 35 graus de 1/5 de 7 graus Celsius, para ver que temperatura iria dar, que não ia ser 34. E o último item, deixa eu minimizar aqui, diz que não é possível estabelecer uma relação entre a altura da coluna de Mercúrio com a escala termométrica. A gente provou que é possível, sim, então gabarito letra A. Próxima questão. Na escala termométrica X, numa escala termométrica arbitrária X, ao nível do mar, a temperatura do gelo fundente é de menos 30 graus X e a temperatura de ebulição da água é de 120 graus X. A temperatura na escala Celsius, que corresponde a 0 graus X, é... Bom, você vai fazer aquilo que nós fizemos com a escala Fahrenheit e Celsius, por exemplo. Você vai fazer com essa escala X. Quando na escala X a gente tiver 0 graus... 0 não. Deixa eu apagar aqui, desculpa. Quando na escala X a gente tiver... Aumentar um pouquinho mais aqui. Menos 30 graus, na escala Celsius a gente vai ter menos 30 graus, temperatura de fusão do gelo, 0 graus. Quando a gente tiver aqui 120 graus X, equivale aqui a 100 graus. Ele quer saber quando aqui for 0, que temperatura Celsius será. Tranquilo? Ficou claro o que nós vamos fazer? Então vamos trabalhar. Deixa eu selecionar outra coisinha aqui, ver se a gente consegue. Fica mais bonitinho. Não, o negócio está meio enrolado já aqui, né? Bom, agora foi. Então vamos lá. Desculpa, eu estou um pouquinho gripado hoje. Então, a gente vai pegar esse segmento. Está para esse segmento. Assim como esse está para esse daqui. Então bora lá. 0 menos 30 está para 120 menos 30, assim como C menos 0 está para 100 menos 0. Então eu tenho 30 sobre 150, C sobre 100. Tá bom? Fazendo meios pelos extremos, eu posso cancelar logo aqui, ó. 30 por 150 fica 5. Aqui embaixo, 100 dividido por 5 dá exatamente 20 graus Celsius. Nem precisou fazer meios pelos extremos. Já finalizamos aqui, ó. Temperatura 20 graus Celsius, gabarito letra B. Questão envolvendo escala arbitrária. Perceba que aquela deduçãozinha que nós fizemos com Fahrenheit, Celsius e Kelvin se viu também para essa segunda questão. Bom, a nossa terceira questão fala assim: um pesquisador verifica que uma certa temperatura obtida na escala Kelvin é igual ao correspondente valor na escala Fahrenheit acrescido de 145 unidades. Esta temperatura na escala Celsius é... Primeira coisa, a gente vai relacionar a escala Kelvin com a escala Fahrenheit. Depois a gente vai tentar relacionar com a Celsius. Então, ele diz que o valor da Kelvin é o da Fahrenheit mais 145. Guardou? Beleza? Então vamos começar nossa questãozinha. Vamos embora. Vamos pegar a nossa equação habitual, tradicional, que diz que Q menos 273 sobre 5 é igual a F menos 32. Opa!
sobre 9. E no lugar do K, vamos colocar F mais 145. Não é isso? Menos 273 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, aqui temos F mais 128, menos 128. Menos 128 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Quando a gente efetuar uns cálculos aqui, que eu não vou perder muito tempo, vamos encontrar F igual a 248 graus Fahrenheit. Você vai perceber que já existe uma alternativa assim, mas não está em Fahrenheit, está em Celsius, então não pode. Eu ainda preciso passar esse valor em Fahrenheit para Celsius. Aí eu vou relacionar outra vez duas escalas conhecidas, sendo que agora será Fahrenheit com a Celsius, tá bom? Então vamos chegar aqui, copiou já? Posso, né? Bom, então vamos lá, vamos colocar F menos 32 sobre 9, C sobre 5. No lugar de F, vamos colocar o nosso 248 menos 32 sobre 9, C sobre 5, e rapidamente chegamos a C igual a 120 graus Celsius. Beleza? Então, retornando à nossa telinha, percebe que eu tive que usar duas vezes as relações usuais. Voltando à nossa tela, a gente tem gabarito letra D, 120 graus Celsius. Tá joia? Entenderam? Então vamos para outra. Quarta questão. Passa aqui, olha ela na telinha aí. Uma escala de temperatura arbitrária está relacionada com a escala Celsius conforme o gráfico abaixo. Que relação é essa que você está vendo? Que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que quando na escala X a gente estiver a 100 graus X, na escala Celsius a gente tem 50 graus. Quando na escala X a gente estiver a 0, na escala Celsius a gente tem 30 graus. Então já dá para a gente encontrar uma equaçãozinha entre X e Celsius. Tá sacando no gráfico? Olha lá, quando aqui for 100, aqui é 50. Quando aqui for 0, aqui é 30. Sara, mas por que eu vou encontrar essa equação? Porque vê o que é que ele pede. Quais as temperaturas de fusão do gelo e de ebulição da água na escala X. Se eu encontro uma equação que relaciona as duas, acabou a minha questão. Então vamos à equação. Vou apagar o que não interessa para a gente, que é isso daqui. Opa. Selecionar um negócio, mudar um pouquinho, né? Um azulzinho. E vamos embora. Vamos colocar aqui x menos 0 sobre 100 menos 0 igual a c menos 30 sobre 50 menos 30. Fizemos isso hoje já, tá? Então, x sobre 100 é igual a c menos 30 sobre 20. Se eu cancelo 100 com 20, fico com 5 aqui. Então, qualquer valor na escala x vai ser 5 vezes c menos 30. Essa é a nossa relação entre a escala x e a escala Celsius. Daí, agora eu já posso apagar isso daqui, para que a gente ache quanto vale na escala x 0 graus Celsius e quanto vale na escala x 100 graus Celsius. É só no lugar do c a gente substituir ali. Então vamos lá. Primeira substituição, substituir por 0 graus. Ficaremos com 5 vezes 0 menos 30. Menos 150 graus X. Segunda substituição por 100. 5, 100 menos 30, 70 vezes 5, 350 graus X. Eu sei que
Você pode estar dizendo, César, eu tentei fazer essa questão de uma maneira mais simples e consegui. Fiz por uma proporção, vi pela quantidade de divisões, perfeito. Eu acho legal você fazer assim, você só precisa entender que nem sempre os números serão tão agradáveis como os dessa questão. Sendo, você pode fazer, senão você acabou de ver uma forma mais segura de resolver. Então, voltando, espero que tenham copiado já, voltando à nossa telinha, a gente tem o gabarito menos 150 e 350, letra C aqui, já? Então, finalizamos nossa aula sobre escalas termométricas, sobre os exercícios de escalas termométricas. No próximo encontro da gente, a gente vai conversar sobre os princípios de propagação de calor, tá bom? E em sequência falaremos sobre efeito estufa e aquecimento global, que aí é um tema altamente recorrente no Enem, tá? Beleza? Então, fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.